Saudações, prezados telespectadores e internautas. Sejam bem-vindos ao nosso programa Gungu Debate no dia 9 de 6 de 2025. Hoje, neste debate de diálogo de ideias construtivas, vamos debater um assunto muito importante relacionado com a crise nos partidos políticos da oposição. Para tal, conto com dois convidados ilustres neste programa. Tenho o prazer de convidar e de mostrar o nosso primeiro convidado, José Lourenço, que é investigador e que debruça-se muito sobre aspectos relacionados com o Partido Renamo. É desta forma que vamos dar início a este programa no dia de hoje, lançando uma questão muito quente ou muito debatida na sociedade sobre a crise no seio dos partidos de oposição. Acabamos de sair de eleições. Era suposto que os partidos estivessem numa comemoração, numa celebração. No entanto, notamos nesses últimos dias uma verdadeira crise, disputa de poder, disputa de liderança. É dessa forma que vamos ouvir o nosso convidado, José Lourenço, sobre a crise. O que representa esta crise, ilustre Lourenço? Boa noite a todos. Boa noite, obrigado pelo convite. Terá sempre bom estar aqui na Gungu TV. Indo direto à questão, primeiro é importante referir que a crise está em quase todos os partidos, sejam eles nacionais ou internacionais. E o caso da Renamo e da oposição em Moçambique acaba sendo um bocadinho mais notória, exatamente porque nós temos um partido que governa desde 1975 e a exacerbação dos conflitos internos dentro da Renamo. Mas é bom notar também que dentro da Renamo parece que os conflitos sempre têm sido publicados ou publicitados, podemos assim dizer. Esta crise acaba derivando exatamente pela esta fluência de informação, que não acontece, exemplo, na Frelimo, que é um pouco secretista no tratamento de algumas informações, enquanto a Renamo não tem este secretismo nesse tratamento de informações. Mas também é bom dizer também que podemos ver no MDM, temos uma crise de liderança, no partido Podemos, não sei se podemos falar da crise de liderança, mas sim crise do partido. Eu acho que existe uma pequena diferença entre crise de liderança e crise do partido. O Podemos apresenta para mim uma espécie de crise do partido, na sua constituição, na sua formação, inclusive neste processo, nesse grande salto que o Partido Podemos teve, parece não conseguir gerir exatamente porque não tem essa experiência como partido. Enquanto com a Renamo é um caso um bocadinho mais oposto, que é uma crise de liderança que leva à crise do partido político. Mas é bom. Sim? Sim. Na verdade, queríamos perceber da sua visão quais são os fundamentos iniciais que provocam esta crise no seio do partido Renamo, e não só Renamo, mas também Podemos. Temos visto nos últimos dias uma movimentação anormal dentro desses partidos. Quais são as raízes que, de alguma forma, fazem brotar esta crise no seio desses partidos? Bom, a diferença, eu não creio que os motivos que levam à crise da Renamo sejam os mesmos motivos que levam à crise do Podemos, exatamente por causa da sua formação, da sua gênese. O partido Renamo é um partido histórico que já tem uma causa principal para mim, que é a questão da liderança autoritária. Essa liderança autoritária não é uma questão, por exemplo, só do atual presidente, o Suf Momad, mas também já vem um pouco e muito notado pelo antigo presidente, o Afonso Dhlakama. Vamos nos recordar que o Afonso Dhlakama teve muitos problemas com o Raul Domingos, acabou expulso, exatamente porque Raul Domingos queria concorrer à presidência da Renamo. Mas qual é o ponto aqui, Bennett? É que no partido Renamo, como uma instituição, acabou se atrelando muito à imagem do Afonso Dhlakama e neste processo de transição não conseguiu se reinventar para as novas demandas. Porque vamos notar que o Afonso Dhlakama criou a imagem da Renamo como a conhecemos hoje, deu a vida pela Renamo, e o atual líder não tem tanto carisma como tinha o Afonso Dhlakama, acaba entrando em crise.
Então, o primeiro ponto para mim que leva à crise, à crise atual da Renamo é esta questão de liderança. Termos um líder carismático que tem um partido como sendo sua propriedade. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto surge numa questão de adequação às novas demandas. O Partido Renamo não conseguiu se adequar ao novo Estado social. É bom dizer que a Renamo é um partido militarista, mas atualmente já não há este dinamismo, este amor ao militarismo, mas sim há partidos mais românticos, podemos assim dizer, mais democráticos, etc. Então, a Renamo não conseguiu fazer essa transição nestes dois processos. Bom, como dissemos no início, temos dois convidados ilustres. Do meu lado esquerdo também estou com o mestre Messias Lik, ele que também, para além de ser professor universitário, ele é pastor e vai trazer algumas contribuições sobre esta situação de crise que os nossos partidos da oposição estão enfrentando neste momento. Mas o nosso primeiro convidado já avançou duas propostas. Indicou que a questão da liderança e o fato de existir a ideia de um partido militar, isso contribui para a crise do partido no Partido Renamo. Não sei se o nosso convidado, mestre Messias Lik, concorda com esta abordagem e desde já concedo-lhe a palavra para intervir nessas circunstâncias. Bom, quero primeiro, antes de mais, saudar a si, Bennett, e ao meu colega José, que estamos partilhando este painel para discutir um assunto que é pontual e causa um pouco de desconforto a todo moçambicano que quer um país estável e em paz. Bom, a crise na Renamo ela é resultado de vários fatores. Temos a questão da disputa por liderança, temos a questão da desconfiança que ela mesma tem pelo partido Frelimo, e muitas das vezes ela acusa a este mesmo partido de ser fraudulento em todos os pleitos eleitorais. Temos a questão da insatisfação do processo de DDR, todos os processos de tentativa de pacificação do país nunca são feitos de forma transparente, e a Renamo sempre sente-se vitimizada. Agora, é importante entendermos que essas crises, tal como o meu colega aqui elencou muito bem, elas começam logo depois da morte do Afonso Dhlakama, pelo menos é quando isso se agudizou. Há uma sucessão que é feita pelo Suf Momad, que ele não conseguiu se firmar como um líder de alternância que pudesse dirigir a esta mesma Renamo ao bom porto que elas mesmas desejavam. E a crise agudiza-se quando também, durante os pleitos eleitorais, eles acabam ganhando os piores resultados da história de sua existência. Acoplado a isso, tem a questão do acordo de paz e desmilitarização, que não foi muito transparente, pelo menos do ponto de vista da Renamo, e não havia um consenso interno de todos eles. É daí que surgem dentro deles a facção, a junta militar, que antes era liderada pelo Nhongo e depois ele é eliminado, mas o grau de descontentamento no seio da Renamo ele não terminou. A questão de não haver muita clareza do processo de descentralização, que era uma das coisas que o falecido Dhlakama ia negociando com o governo da Frelimo, que também não foi muito bem encaminhado, trouxe níveis de suspeição dentro da Renamo e está acabando desagando nessa questão. E o outro elemento, como disse, são vários fatores. É difícil aqui indicar e é verdade que agora tem de se apontar a questão da inoperância ou incompetência, como tem se dito por aí, do líder da própria Renamo, mas ele só é encontrado em contrapé por esse conjunto de emaranhado de fatores que já vinham ali de forma ocultos dentro da própria Renamo.
Então, uma outra questão que pode ser aqui levantada é que todos são de consenso de que é uma questão de liderança. Mas se formos a ver, mesmo nos tempos do Afonso Dhlakama, o partido tinha uma liderança autoritária e atualmente também apresenta uma liderança autoritária, ou seja, de não existir substituição por vias democráticas. Agora, qual é a diferença entre estes duas figuras, o Suf Momad, na verdade, e Dhlakama, que usam da mesma forma ou do mesmo estilo de liderança para dirigir este partido, mas um tem crise e o outro conseguia manter a sua crise? Gostaria de ouvir do nosso convidado José Lourenço sobre esta dicotomia nesta situação. Na verdade, para mim, não vejo nenhuma dicotomia, por um motivo muito simples. Eu acho que o autoritarismo teve mais relevância no tempo de Dhlakama do que atualmente. Não nos esqueçamos que nós tivemos, no tempo de Dhlakama, um período de guerras, em que, mais do que a democracia, é importante um líder forte. Este é o princípio de qualquer Estado que está em guerra. Mais do que qualquer instituição forte, ou aquela instituição que use de princípios liberais, etc., nós temos que ter um líder forte, capaz de conduzir as massas. Tanto que, se vamos perceber que a Frelimo, a Renamo e outros partidos que foram surgindo na diáspora, neste período, foram partidos com líderes autoritários. Autoritários no sentido de que apresentam uma postura de serem homens fortes. Mas depois da década de 90, depois da queda da URSS, nós passamos para um período em que as lideranças autoritárias militaristas passaram a ser contestadas para termos uma liderança um bocadinho mais democrática e mais ateniente às questões do povo. Esta é a primeira questão. Mas a segunda questão que leva a esta crise agora e não anteriormente é que os líderes autoritários, principalmente carismáticos, minam a instituição em que estão. Tanto que, depois da sua morte, a instituição não consegue sobreviver. Independentemente, por exemplo, do Suf Momad ter sido ou pudesse ser um candidato bem carismático ou forte, há aqui uma questão de path dependence, de dependência de trajetória, que iam sempre desaguar numa crise dessa situação. Um exemplo claro disto pode ser visto, por exemplo, no partido MDM, Movimento Democrático de Moçambique, que nós tínhamos um líder, David Simango, que era forte e era reconhecido. Ele tinha uma imagem muito superior ao do partido. Isto levou à crise de liderança que, se formos a perceber, existe até hoje. O Lutero Simango é contestado hoje. Mas outra questão ligada a isso é a questão de época, de transição tecnológica. Agora nós estamos num período que alguns analistas chamam de sociedade de informação, que é um período em que a informação desenrola-se muito rapidamente. E há maior dificuldade de controlar essa mesma informação. Tanto que, se formos a perceber, as atitudes do presidente Suf Momad são sempre conhecidos pelos seus membros, mas de formas alternativas, não de formas oficiais. Isto leva claramente a estes problemas que vão, como dizia o meu colega, diversos fatores que acabam fluindo de uma única vez, causando esse problema todo. Bom, não sei se o ilustre mestre Messia concorda com esta abordagem de que a evolução tecnológica precipitou a crise nos partidos da oposição. Será que esta explicação que pode se oferecer como explicação da crise no seio dos partidos da oposição, ou existem outras possibilidades mais fortes que influenciam, de certa forma, a crise nesses partidos da oposição, em particular na Renamo? Bom, o partido Renamo em particular, como já tinha sido aqui avançado, é um partido militarista. Ele surgiu da guerrilha, ele surgiu da revolta, de alguma situação que era desconfortável, né, dentro do contexto do Estado moçambicano. Agora, temos aqui diferentes personagens lidando com diferentes épocas e circunstâncias. Apesar de que o Afonso Dhlakama era tido como autoritário, por não haver essa questão da alternância
não é? Dentro do próprio partido dele, mas também era um líder que carregava a Renamo por si só. Ele confundia-se com a Renamo, pelo carisma que ele carregava. Então, a instituição Renamo confundia-se com a pessoa do seu líder. E eu acho que o meu colega aqui já avançou que grande parte de instituições que tendem a se lidar com isso acabam sendo muito difíceis de encontrar um substituto à altura do seu líder anterior. Mas, obviamente, que o contexto que o Ossufo Momad está a viver é completamente diferente do contexto de Afonso Dhlakama. O Afonso Dhlakama tinha uma luta clara, que era essa luta de libertar o povo, luta pela democracia e direitos iguais, etc, etc. Enquanto que o Ossufo Momad tinha que estabilizar a Renamo para ser relevante no contexto de um partido civil. Enquanto o Afonso Dhlakama ainda tinha uma força residual que ele pudesse comandar, essa mesma força já estava enfraquecida ou fragilizada, porque o Ossufo Momad não podia mobilizar a ela, porque já estamos num contexto de DDR, desmilitarização e de mobilização desses mesmos resíduos, homens residuais da própria Renamo. Isto temos que olhar do ponto de vista de contextos diferentes. Não estamos num contexto igual para o Ossufo Momad que tínhamos para Afonso Dhlakama. Bom, faço estas perguntas porque nós, em face a essa crise no seio dos partidos da oposição, escutamos várias vezes: não, Momad deve-se realizar a reunião nacional para a sua possível substituição. Não serão fatores de alternância na liderança dentro desses mesmos partidos que criam esta crise? Ou necessariamente seja o fato de ser um líder carismático que não temos atualmente? Será que, de fato, é a ideia da evolução tecnológica, ou é a ideia de ser um líder não carismático, ou exatamente uma reivindicação que diz respeito, na verdade, à mudança de liderança dentro deste mesmo partido? E consigo, pastor Lucia. Bom, a Renamo é um complexo. Por um lado, o que desagou na contestação do Ossufo Momad agora foram os últimos resultados eleitorais, que historicamente a Renamo, desde que começamos a ter as eleições multipartidárias, nunca teve, né? Sempre acostumou-nos a estar em segundo lugar, como o segundo maior partido da oposição. Só que os resultados das últimas eleições, eles foram embaraçosos para a própria Renamo. E isto faz com que alguns militantes, né? Porque há uma ala que ainda apoia ao próprio presidente do partido, mas há também uma outra ala que está descontente com a forma como o presidente tem, né, conduzido os destinos desse mesmo partido. Essa insatisfação interna é, primeiro, pela forma como como o partido está sendo conduzido, mas não vai ser quem está a conduzir o partido é uma pessoa, e eu próprio Ossufo Momad. Agora, a questão de crise, ela também é visível, deve ser vista que em todos os partidos há uma crise, umas com maior e outras com menor intensidade, porque o problema, os processos de sucessão em África e em Moçambique em particular, nunca foram pacíficos. Aliás, mesmo na própria Frelimo, no último processo de sucessão, não foi tão pacífico assim. Mas a diferença é que a Frelimo sempre encontra formas de encontrar consenso dentro de si, o que os outros partidos, incluindo os na oposição, ainda não encontraram caminhos de resolver suas desavenças internas de forma que fortaleçam-se e avancem para outros pleitos eleitorais com muito mais força. Bom, ilustre José Lourenço, é de seu acordo que, de fato, o que cria esta crise são descontentamento no seio da liderança do partido Renamo, ou existem outras nuances ou outras explicações que possam visualizar os fundamentos desta crise? Porque nós temos ouvido ao longo desses dias reivindicações relacionadas exatamente com a substituição do Ossufo Momad. Concorda que seja exatamente insatisfação ou o estilo de liderança deste mesmo líder? Nós temos dois pontos assim, que podemos dividir da seguinte maneira. Existem causas internas desta crise, existem causas externas. Causas internas são aquelas que derivam exatamente
por causa da postura político-administrativa do atual líder, em virtude do anterior, da forma em que ele administra o seu partido, da forma como em que ele transmite a informação, inclusive da sua postura física, que diz muito. Então, vamos dividir da seguinte forma. Temos as causas internas, que é a questão da política administrativa, como que ele governa o partido e quais são os resultados que o partido foi obtendo nas últimas eleições. Este é um ponto fundamental, como o meu colega dizia. Não é necessariamente o fato de o Yusuf Momade ser o Yusuf Momade, não, ou ser ineficaz. É o resultado que ele obteve nos últimos acontecimentos eleitorais. Neste caso, Aranam perdeu o título de segundo maior partido. Averso a isso, nós temos, por exemplo, o processo de DDR que deu errado, inclusive os subsídios não recebem, mas também temos uma questão de ser um líder não comunicativo. Como deve ter se lembrado, aliás, como não deve se lembrar, não temos nenhum registro do atual líder visitando, por exemplo, a sala de Ngorongosa, visitando as suas bases militaristas. Não temos o atual líder com os seus membros a atuar. Não, estas são causas internas. Aliado a isto, a postura do antigo presidente, o da Câmara. Mas também temos as causas externas, que estas são mais pluralistas e são mais antagônicas entre si. Olha, não é só a Renamo que está em crise, como eu disse, temos o MDM, temos a Frelimo, etc. Eu até diria, internacionalmente, temos os grandes partidos também em crise. Se acompanha a imprensa internacional, vai perceber que na Itália há uma rejeição aos da direita, inclusive da esquerda. Na Alemanha, idem. Em Portugal, o PS perdeu o título do maior partido. Não, esta questão, inclusive na África do Sul também, o ANC perdeu o título do maior partido no Parlamento. Não, essas questões todas derivam de uma questão mais ampla, uma questão mais geracional. Nós estamos numa época em que, primeiro, nós temos novas gerações com novas demandas. E estes não estão muito interessados com a política tradicional como ela ocorre. Este é o primeiro fator da arena internacional ou dos motivos mais globais. A nova geração não está preocupado com a forma atual de fazer política e também não tem os mesmos interesses. O que acontece é isso que leva com que alguns candidatos, por exemplo, como o Venâncio Mondlane, como o Chega em Portugal, possam ganhar maior notoriedade, porque estes perceberam quais são as novas demandas da sociedade e eles usaram isso como instrumento de mobilização. Mas também nós temos a questão de haver menos pluralismo, como anteriormente. Vamos perceber que em 1990 para trás temos não só uma ideologia de pensar, a democrática. Nós tínhamos ideologia um pouco diferente dessa, como o socialismo, que até podemos dizer ditatorial. Então, esta questão era uma ideia que levava as pessoas às urnas, que levava maior e demandava maior participação política. Há um ponto positivo que eu vejo na atual geração e nos atuais mecanismos de mobilização, é que são mais comunicativos e participativos. Vamos perceber que atualmente, todo mundo pode dar uma opinião, o que não acontecia antes. Só que qual é o problema de dar opinião? É que todo mundo dando opinião acaba não havendo opinião. O que quer dizer, dar opinião, todo mundo dar opinião acaba sendo uma má ideia, mas também acaba sendo uma boa ideia democraticamente. Não, esta questão toda acaba sendo difícil para os partidos políticos agregar e tornar um único manifesto. Razão pela qual nós temos partidos políticos que não se admitem nem como democráticos, nem como, nem da direita, nem da esquerda, mas ficam no centro. Porque para poder captar essa parte da sociedade que não se identifica nem com a direita nem com a esquerda. Mas qual é o problema disso? É que cada um tem suas convicções e é difícil criar um mecanismo que aglutina essas convicções. Enquanto anteriormente, partidos é que criavam agenda. Atualmente já não. A sociedade, os jovens, a infância, etc., é que cria agenda. Então, como é que um partido vai aglutinar tudo isso? Impossível. Tem que acabar afastando uma parte da sociedade. É isso que causa crise nos partidos políticos. E a Renamo não está aversa a essa crise externa e agudizada exatamente pelos problemas internos da Renamo. Bom, a intervenção do ilustre José Lourenço dá indicação de que
a falta do uso adequado dos meios de mobilização e de uma agenda propriamente dita cria também cenários de crise. Perguntava ao ilustre convidado mestre Messia se até que ponto a saída de Venâncio Mondlane, um dos atores que maximizou o uso das tecnologias para se comunicar com as massas, até que ponto a saída dele é causa de crise nos partidos da oposição, uma vez que na Renamo, quando sai, a Renamo teve resultados que teve. E no Podemos, agora, vive também um cenário desconfortável e de não aceitação para os próximos pleitos. É jeito de previsão. Se formos a ver a opinião popular, as pessoas tendem a comunicar que nos próximos pleitos não vão votar nesse determinado partido por causa do descasamento que houve com o Venâncio Mondlane. Até que ponto a movimentação deste ator, que usou de forma apropriada as tecnologias para se comunicar com o povo, não é motivo de crise nos partidos onde passou ou nos partidos da oposição? Bom, primeiro porque as necessidades das pessoas começam a ser manifestas de forma pública, o que antes não era possível. E eu acho que foi bem dito aqui, que anteriormente as linhas de suprimento de necessidade eram construídas pelos partidos, mas agora há uma tendência maior dos grupos sociais verbalizarem e comunicarem de forma mais aberta os seus anseios, os seus desejos, as suas necessidades pontuais. Isto antes não era possível pela repressão dos modelos de governação e partidários que possuíamos por aí. Agora, há uma questão que o Venâncio se torna um fenômeno de aglutinação, porque ele conseguiu comunicar-se com camadas que têm necessidades. Aliás, ele traz um discurso que vai, como se fosse uma sugestão que pudesse trazer solução aos problemas pontuais que os outros partidos já passavam por cima. Então, esta criatividade de comunicar-se com bases de forma muito aberta e muito clara fez com que pessoas seguissem a ele, não necessariamente ao partido. É daí que a questão que o meu colega estava a avançar aqui, que os partidos precisariam de alguma forma ter que se reinventar, porque estamos num contexto em que a juventude precisa ser dialogada de forma mais aberta e não na base do saudosismo do passado, porque agora o mesmo já não resolve os problemas pontuais que a juventude e os outros grupos sociais passam a ter. Perdoa-me, há um ponto que o colega acaba de me elucidar aqui. Vamos perceber, por exemplo, na estratégia de mobilização de atores como o Venâncio Mondlane, até podemos dizer populistas, não sei se o Venâncio Mondlane é populista ou não, o que é que eles fazem que acaba dando engajamento mais do que os partidos políticos? É que estes pegam questões minimalistas sociais. Por exemplo, tu pegas na campanha do Venâncio Mondlane, o que é que tu vês lá estampado? São questões básicas. Eu vou colocar água, tu queres água. Eu vou colocar comida no teu prato, que é isso que interessa a sociedade. Já não estão interessados em ideologia. E os partidos políticos se especializaram tanto em ideologias que acabaram perdendo este lado das necessidades básicas. Então, isto mobiliza mais porque são melhores e mais entendidos. Os grupos populistas são melhores e mais entendidos do que os partidos políticos que ainda mantêm uma ideologia. Tanto que, se for a perceber, o Podemos falou de cara uma escola de ideologia do partido. Mas isto é um grande erro na atualidade, porque já não é a ideologia que importa, mas sim é a mobilização das questões sociais e transformá-las em políticas. Quando nós vamos em contramão daquilo que a população quer, obviamente não vamos ser eleitos, obviamente vamos dizer que temos problemas. Enquanto a Renamo, olha, a casa da Renamo, a Renamo é um partido de ideologia um pouco mais revolucionária e se manteve lá, não se reinventou. Não tomou uma nova postura de um partido mais democraticamente. Não aconteceu isso. Manteve a sua linhagem. E este que é o resultado que nós temos. Quando não há reinvenção, quando não há uma adaptação ao ambiente, acabamos sucumbindo. Este é o caso da Renamo.
Então está resumindo que é a falta de adaptação no uso dos meios tecnológicos e uma agenda mais próxima à sociedade que causa esse cenário de crise nos partidos de oposição. Se formos a ver, quanto ao MDM, será que os mesmos problemas repassam, são idênticos com os da Renamo? Porque vimos também MDM, assim como Podemos, estão num contexto de crise e esta crise, na verdade, se visualiza na alteração de quem está lá a governar. Será que é a ideia de substituição do líder ou exatamente é esta questão que é relacionada com, digamos, com a mobilização tecnológica que está ao dispor de todos? Penso que o meu colega deixou claro, são diversos fatores que todos influem numa única causa. O que acontece? Cada partido tem sua particularidade. Acontecem algumas questões que variam de um partido para partido. Todavia, a fonte, a base, a causa central continua sendo a mesma. A adaptação às novas demandas sociais. É claro que isto cada partido vai receber de uma forma e vai ter seus problemas de acordo com o tipo de partido. Por exemplo, o MDM é um partido um bocadinho mais recente do que a Renamo. Não tem uma ideologia tão forte, por isso que não está tão em crise quanto a Renamo. E a Frelimo, por exemplo, tem uma particularidade, como o colega dizia, consegue resolver os seus problemas ao ponto que não traspassam para a arena pública. Este é um ponto muito relevante. Todos os partidos podem estar em crise, mas a capacidade de tornar, de resolver, chegar a um consenso, não coesão. Coesão seria todo mundo ter uma mesma ideia. O consenso é termos ideias divergentes, mas chegarmos a um ponto que todo mundo temos que caminhar. E a Renamo não tem isto. Este é que tem sido o problema interno da Renamo. Mas os problemas gerais, globais, como eu dizia, acabam afetando todos os partidos. Bom, o programa está ao rubro. Neste exato momento vai para um brevíssimo intervalo. Convidamos ao telespectadores, ao internauta, a não sair deste lado, porque a segunda parte deste programa traz propostas de como sair desta crise, quais são as alternativas para que os partidos políticos da oposição possam sobreviver mediante este cenário de crise. Esteja aí, não saia daí. Até já. O Moçambola está de volta. As equipas entram em campo para disputar o maior campeonato de futebol moçambicano, com muita emoção em direto exclusivo no Canal Mania. Assista a cada jornada e transforme suas previsões em dinheiro no Ouça. Reveja a temporada passada, novelas incríveis e filmes imperdíveis no Canal Mania 2. Star Times, divirta-se com a vida digital. Adquira o seu DVD da peça O Profeta. Enriqueça a sua coleção com o mais recente DVD da Companhia de Teatro Gungu, ao preço único de 700 meticais. Uma peça para rir e refletir. Uma companhia que você vai querer ver e rever todos os dias. O Profeta, já à venda no Cineteatro Gilberto Mendes. O melhor do teatro nacional você encontra no Coliseu das Artes, Cineteatro Gilberto Mendes, sala confortável e climatizada para conferências, reuniões, simpósios e workshops, parque de estacionamento, sanitários e serviços de apoio disponíveis para que você se delicie com o melhor drama, tragédia, comédia, sátira, stand-up, musicais e muito mais. Cineteatro Gilberto Mendes, o Coliseu do Teatro Nacional. Cansado de ficar às escuras ou com pouca iluminação? O kit solar Star Times é a solução.
Ilumina a sua casa com equipamento altamente eficiente, seguro, com baterias de longa durabilidade. Temos uma variedade de combinações com pagamento facilitado. Sistema solar E40, sistema solar E40 mais rádio, sistema solar S50, sistema solar S100, painel solar, bateria, 4 lâmpadas LED, uma TV 32 polegadas e antena parabólica StarTimes e pacote super gratuito. Compre já o seu kit e desfrute do pagamento parcelado de até 140 meticais por semana. StarTime Solar ilumina a sua vida. Ser artista profissional exige dedicação e esforço. Com o serviço Triple Play da TV Cabo, podes ligar-te a quem mais importa. Por internet, com uma velocidade mega rápida. Mas o importante é estarmos sempre juntos. Força, filha! Tu consegues! Força, baby! Tu consegues! Força, filho! Tu consegues! Com os melhores canais de televisão na tua TV, smartphone, tablet ou computador a qualquer hora. E com chamadas de voz ilimitadas na rede TV Cabo. Tu consegues. TV Cabo. Sempre ligados. O dobro da velocidade? Sem limites? E sem custos adicionais? Sim, é na TV Cabo, sempre ligados. Água que é água, sente que é água, bebe que é água, pura é água que é água, natural, é natural, essencial, original, água mineral. Natura. A água 100% mineral em garrafão de 18,9 litros. Entrega gratuita. Mais uma vez, sejam bem-vindos à segunda parte do programa Gungu Debate e desta vez estaremos navegando, sim, sobre a crise nos partidos da oposição, mas com mais ênfase no que fazer para que os partidos da oposição possam superar esta crise e para isso vamos começar a ouvir a intervenção do nosso convidado Messias Liklik. Que alternativas em face desta crise que os partidos da oposição estão a enfrentar? Vimos recentemente a Renamo organizou uma reunião nacional dos antigos combatentes com o objetivo de ouvir e digerir este momento de crise. Até que ponto esta ação, de fato, serviu de algum elemento estratégico para a superação desta crise? Bom, serve no sentido de que há esta aparente abertura para o diálogo com os grupos dentro da Renamo que têm opinião contrária. Pelo menos esse parece ser um sinal positivo nesse sentido. Mas agora, a resolução da crise vai passar necessariamente pela Renamo ter que convocar seu congresso ou sua reunião magna, onde poderá haver eleição e mudanças estruturais dentro da liderança da Renamo. Porque enquanto ainda existir um grupo que acha que o Sufo Momad precisa sair, e o outro grupo defendendo que não, o Sufo Momad precisa completar o ciclo do mandato dele, teremos uma Renamo fragmentada, teremos uma Renamo com duas alas. É importante que na Renamo encontre-se uma plataforma comum onde o diálogo entre as alas que estão desavindas possam ter um único consenso. Outro aspecto que é importante aqui é também
a liderança da própria Renamo tem que começar a descer e, de alguma forma, até parece utópico essa proposta, mas é preciso comunicar-se com aqueles os dissidentes da própria Renamo. E as últimas eleições foram prova inequívoca de que a base partidária da Renamo, ela migrou. Ela migrou para o Podemos, migrou se calhar também para Frelimo, quando entendeu que não havia um projeto político que fosse sustentável dentro da própria Renamo. Por outro lado, é importante também continuar-se a pressionar o governo, a própria Renamo, para que aqueles acordos que foram feitos, foram firmados em 2019, do DDR, que era a desmobilização dos homens residuais da Renamo, sejam adequadamente providos de suas pensões como parte do acordo que tinha sido feito. É porque a Renamo também precisa se tranquilizar internamente. Primeiro, ela precisa encontrar uma plataforma em que se conclui que o Sufo Momad já não está a responder às demandas atuais do contexto social e político do país, então ele precisa deixar o seu cargo à disposição para alguém que seja uma opção. E outra vez aqui, acho que é consensual com o meu colega aqui, o problema não é necessariamente o Sufo Momad como pessoa, mas é essa inoperância, essa ineficácia dele como líder da Renamo, porque ele continua sendo um general da própria Renamo e que tem o seu espaço histórico dentro deste partido que é grande neste país. Mas é importante que se crie uma plataforma, uma base de diálogo em que ele mesmo vai ser um intermediário de alguma forma. Não tem como haver diálogo dentro da Renamo excluindo o próprio Sufo Momad. Enquanto ele for o presidente da própria Perdiz, ele que vai articular os meios desta mesma conversa. Aliás, a última conferência com os ex-militares, ele teve que estar lá presente. Eu acho que esse é um elemento muito, muito importante. Segundo, esta crise vai ser ultrapassada se criar dentro da própria Renamo estratégias claras que também sejam atraentes. Meu colega aqui falou de como é que Venâncio conquistou mentes e corações das pessoas. Foi por comunicar respostas a necessidades primárias e basilares da sociedade. Ou seja, a ideia de que a riqueza precisa ser distribuída, a ideia de que há elementos que estão a ser mal geridos neste país e que ele podia trazer de forma concreta uma proposta de como é que ele melhoraria isso. Isso tem também essa capacidade de mobilizar e atrair os eleitores e estes níveis de confiança para a própria Renamo. Bom, há quem diz que esta crise está sendo crise no seio dos partidos da oposição, em particular Renamo, está sendo de alguma forma provocada pelos fatores externos. Até ouvi há dias de que se o governo não paga, é exatamente uma estratégia de induzir a uma crise a este partido histórico para perder credibilidade no seio dos seus próprios ex-militares. Não sei se concorda dessa perspectiva. Qual é a sua leitura sobre este dizer que existe no seio da sociedade de que o governo também está a contribuir para que exista essa crise dentro do partido do Renamo e não pagar exatamente os subsídios aos ex-guerreiros? Qual é a sua leitura e quais são as propostas para a superação dessa crise na oposição, em particular na Renamo, assim como em outros partidos de oposição? Bom, eu acho que não é uma estratégia do governo como está, mas uma estratégia do partido político Frelimo. Não vamos esquecer que a Frelimo tem desejos claros como partido político, que é, já alcançou o poder, que é governar e manter este mesmo poder. Então, toda a estratégia que faça a Frelimo manter-se no poder é válida dentro do escopo da política, desde que não seja ilegal. E não pagar as pensões acaba sendo uma boa estratégia para que a Renamo internamente se destrua entre ela. Esta é uma estratégia política válida, embora seja maquiavélica, podemos ter assim, mas é o que realmente acontece na política e podemos dizer política real, passo a redundância. Agora, a estratégia da Renamo não passa muito pela resolução de problemas externos, mas sim primeiro os problemas internos. Olha, a Renamo tem um problema muito grave, que é o Sufo Momad. Este é um problema da Renamo. Como eu dizia muito bem, não é o Sufo Momad como pessoa, não podemos pessoalizar isto, mas é o Sufo Momad enquanto dirigente da Renamo. Então, a primeira proposta
é a convocação do Conselho Nacional. Olha, o Conselho Nacional é muito importante porque, para mim, eu vejo como um teatro o último encontro com os antigos combatentes da RENAM. Eu vejo um teatro por quê? Porque lá não tinham os opositores. Eu nunca vou dizer que estou num debate tendo pessoas que somente concordam comigo. Há uma grande diferença para mim nisto. Outra coisa, parece ter sido mais confraternização do que necessariamente um debate, do que necessariamente uma conferência. Aqui não foi uma conferência, podemos deixar isto bem claro. Pelo menos no meu entender é que se existem duas partes discordantes, que são os que querem que o Sumomade permaneça e os que querem que o Sumomade saia ou deixe o cargo. Não, eles devem se encontrar. Não é manter numa reunião pessoas que concordam numa única posição, independentemente de qual seja a posição. Este para mim seria o primeiro ponto. Um Conselho Nacional em que vai se debater de forma franca, de forma desanimada, o que o partido pretende. Porque se não definirmos, por exemplo, o objetivo, a finalidade, não temos por que caminhar. Eu acho que tem sido este um dos problemas da RENAM. Não tem um objetivo claro como um partido político e nem para os seus membros o SUMOMAD tem esse objetivo. Parece-me que há objetivos individuais que se exacerba-se acima dos objetivos coletivos do próprio partido em si. A segunda coisa que eu acho que pode amenizar, porque eu não creio que é possível resolver a crise da RENAM, mas amenizar, primeiro que seria, depois desse Conselho Nacional, se delimitar quais são os critérios de eleição de um novo membro. Aliado a isso, quais são os critérios, quais são os elementos que o partido quer tomar como lição de toda esta década. O partido deve repensar-se como partido político e repensar todas as suas ideologias e perspectivas. Se não se criar isto, corremos o risco de termos um outro líder que não sabe qual é a sua função. O exemplo disso é o atual líder. Não sabe qual é a sua função. Qual é a função da oposição? Não é encontros de confraternização com o Presidente da República. Não é isto que nós temos visto com o atual Presidente. Parece ser mais membro da Frelimo do que membro da RENAM. Como devemos perceber, a oposição é para fazer oposição. Fazer oposição não é discordar toda hora, não. Mas é manter e dar alternativas de como vai resolver os problemas do povo, que não acontece na RENAM. Nem a RENAM e nem os outros partidos parecem ter ideias claras de como resolver os problemas do povo. Parece ser o mesmo discurso. Na minha ideia, na minha perspectiva, parece que esses partidos todos têm o mesmo discurso. Este discurso não atrai massas, não atrai a população, não atrai ninguém. E por isso que muitos acabam se mantendo onde têm benefícios individuais. E depois da definição de objetivos da RENAM, a RENAM deve reconquistar e consciencializar todos os membros que se deslocaram do partido RENAM para os outros partidos. Como que se faz isto? Através de um manifesto apelativo, através da sua reinvenção, saindo de um partido militarista, um partido autoritário, mas para um partido mais inclusivo nos seus debates. E, para finalizar, eu acho que é um aspecto muito importante de haver uma união no partido. Largamos os ditos, como o professor Watt uma vez disse-me, que na RENAM nós temos os membros da cidade e os membros do mato, nesse caso os deputados da cidade e os deputados do mato. E ao eliminarmos a dicotomia nesses dois elementos, podemos ter um partido mais coeso e um partido que pode se rivalizar com o partido que está no poder. Enquanto não tivermos essas condições criadas, creio que qualquer outra alternativa a essas acaba não tendo bases sustentáveis. Porque podemos, por exemplo, dizer que a RENAM deve ser um partido forte, mas como é que vai ser forte se o líder é fraco? Como é que vai ser forte se não tem um objetivo? Como que a RENAM, por exemplo, vai ser mais competitivo, vai ser mais um partido mais participativo e opositor ao governo ou à Frelimo, se o próprio RENAM já tem uma posição dentro de si? O primeiro ponto são as questões internas, político-administrativas da RENAM que devem ser resolvidos e o resto acaba sendo consequência desta resolução primeiro. Bom, talvez um só acréscimo ao que o colega estava a dizer ali. Este pode ser um pensamento muito fatalista. Acusar que o governo está a querer que a própria RENAM se degladeie. Pode ter o mérito que tem,
mas é importante também entendermos que os desmobilizados não são o único setor do Estado, se assim quisermos, que não está a receber os seus ordenados. Antes da saída do presidente News, se nos lembrarmos, os professores estão a reclamar a questão de horas extras. Então, eles não são maioritariamente da Renamo, é o país todo. Então, pode ser uma leitura, mas seria uma leitura só muito fatalista, que pode também não ter muita base de sustentação. Mas não seria também de descorar, sendo que a Frelimo, que é o partido no poder, é quem comanda e controla a máquina do Estado e do governo. Bom, faço essas questões porque esta instabilidade, esta crise no seio dos partidos da oposição acaba revelando-se para aquilo que é a estabilidade social do nosso país. Que implicações esta crise ou essa movimentação dos ex-guerrilheiros insatisfeitos? Sabemos que os ex-guerrilheiros têm uma vida dura, conseguem viver muito tempo no mato, sabemos que têm experiências mais militares. E que implicações isso pode trazer para um país como um todo, a instabilidade do partido Renamo, principalmente dos ex-guerrilheiros, num contexto em que nós estamos lutando contra o terrorismo, estamos lutando para estabilizar o país economicamente, entre outros fatores. Que implicações pode trazer isso na sua análise em função dos acontecimentos? Aliás, é preciso mencionar aqui que a Renamo, pese embora nas últimas eleições, perdeu as eleições, o espaço do segundo maior partido da oposição, tem representações em todo o país e tem implicações à sua estabilidade. Gostaríamos de ouvir de si que implicações essas podem advir. Bom, a primeira é que a crise prevalecendo, a Renamo perde o espaço político de relevância, não é? Ele passa a ser só mais um dentro dos tantos partidos que temos dentro do nosso tecido político, não é? Ele perde para partidos novos como Podemos ou Nova Democracia e todos os outros que forem dando índices de maior seriedade. E isto, por consequência, faria com que a Renamo se reduzisse a um mero grupo de, né, como o colega dizia aqui, de marginais. Porque a questão é, se não resolver essa situação, como é que fica um cidadão que saiu das matas e que não tem uma fonte de renda para se manter? Então, indiretamente, poderíamos dizer, a identificarem-se com o partido Renamo, estaremos aqui a reduzir a própria Renamo a um grupo de marginais que vai estar aí e depois vamos começar a reclamar com a questão da crise. Mas também isso pode ter potencial de criar focos de instabilidade e de violência, porque a Renamo tem representatividade em todo o país e esses dissidentes, esses que saíram das matas e agora estão a ser reintegrados, eles estão em todo o país. Então, se esta questão não for gerida com muita sabedoria, podemos indiretamente estar a criar uma onda de violência armada desses mesmos dissidentes. Aliás, quando o Nhongo sentiu-se desconfortável com a decisão que foi tomada, mesmo no Congresso, numa reunião magna da própria Renamo, ele refugiou-se ao mato e começou a criar ondas de instabilidade. Essas pessoas são pessoas que viveram no mato por muito tempo, então elas têm domínio dessas estratégias de guerrilha e podemos estar a querer incorrer a isso, se com urgência não se olhar a esta questão com a seriedade que merece e se resolver. Bom, também é preciso questionar até que ponto a presença ou a gestão desta crise não pode envolver outros atores como o governo. Puxamos a dizer que teremos implicações de forma ampla, essas implicações podem revelar-se para a estabilidade do país como um todo. Até que ponto é permissível a entrada do governo para apoiar este processo de crise, que na verdade é de grande dimensão em função da qualidade deste partido da oposição e da qualidade dos membros e do histórico militar que este partido tem. Será que há entradas para que outros atores, não propriamente da Renamo, possam ajudar a gerir esta crise?
Eu acho que a entrada do governo pode ser mais problemática do que necessariamente ajudar o conflito. Creio que outros atores, talvez como a sociedade civil, alguns grupos dinamizadores, grupos de pressão, etc., possam ser melhor alternativa do que o governo. O governo claramente que pode entrar se entender que isto fere com as questões de segurança nacional, como a questão de Mariano Nhongo, foi um bom motivo e legal suficiente para que o governo entrasse e resolvesse o assunto. Toda a questão de violência ou que possa alguma vez chegar a esse estágio, o governo, as autoridades devem, de alguma forma, tentar impedir com que isso aconteça. Esta é uma função do Estado em si. Não é uma função, podemos dizer, do governo da Frelimo, não é uma questão desse. É uma questão de dever do Estado. Como o Maslow dizia, o primeiro dever do Estado é a segurança. Não. Entendendo o governo que há aqui uma questão que coloca em risco a segurança pública, inclusive dos próprios membros da RENAM, pode entrar nesse conflito para resolver somente a questão de segurança. Todavia, é uma má alternativa porque isso pode ser entendido ou interpretado por interferência ou ingerência naquilo que são os problemas do partido. O partido político, como nós sabemos, dissemos várias vezes, é a oposição ao governo vigente. E se, por exemplo, é a mesma coisa que deixar o meu inimigo entrar na minha casa e querer resolver meus problemas, com que intenção o meu inimigo faria isto? Qual seria o ganho do meu inimigo em resolver os meus problemas? Acaba sendo um pouco paradoxal. Mais vale, desde que não comprometa a questão de segurança, mais vale deixar com que essa crise continue para ter benefícios eleitorais do que qualquer outra coisa. Mas podemos ver aqui que qualquer ação do governo deve vir por pedido ou solicitação dos membros da RENAM. Os membros da RENAM que se sentirem injustiçados, porque, por exemplo, um grupo não pode, entendendo, fechar as bases ou fechar as sedes nacionais. Eu não creio que isso seja razoável. Entendendo este grupo lesado, que isto afeta-os, pode recorrer a instâncias policiais ou judiciais para tentar impedir com que isso aconteça. Mas eu digo que a intervenção de qualquer autoridade, seja do governo ou da polícia ou judicial, deve ser mínima possível para evitar danos. Porque isto tem implicações na questão, por exemplo, nos índices, por exemplo, de liberdade política, por exemplo. Esta é uma questão que deve ser revista. Se o governo entrar sem solicitação, podemos ver nos próximos índices que Moçambique vai registrar uma maior repressão política. Vamos ter, talvez, alguns líderes políticos presos que estejam a mobilizar essas questões todas. Isso gera mais problemas ao Estado do que propriamente resolve. Mas é bom dizer que isto partirá exatamente pelo interesse da RENAM em resolver muito mais pelo interesse do atual líder, que é o presidente Yusuf Momad. Enquanto o presidente Yusuf Momad não der o aval para a Conferência Nacional, para o Conselho Nacional, não há nada que possa ser feito para resolver essa crise. E se não há nada que possa ser feito para resolver essa crise, então estamos a dizer que é provável que essa crise se estenda por mais tempo, porque não houve um anúncio deliberado para a realização de um Conselho Nacional. Então, que alternativas fora a esta reunião ou a este Conselho Nacional este partido pode adotar, porque esta situação não só afeta os processos de mobilização, não só afeta necessariamente o próprio partido, mas acaba afetando o país. Que outras alternativas podem ser apresentadas para superar-se esta crise? Bom, eu não creio que todas as alternativas já foram exploradas o suficiente dentro da RENAM para ultrapassar esta situação. E é daí que acredito que a principal arma ainda que se pode usar para que essa crise seja ultrapassada é o diálogo interno. Concordo plenamente que toda tentativa de ingerência do governo, que é governado e liderado pela Frelimo, não seria visto de bom tom. Pelo contrário, haveria índices de suspeição maiores em relação a essa tentativa. Mas, outra vez, não tendo a RENAM pacificada e não tendo essa crise ultrapassada e, eventualmente, eclodir em alguma forma de violência, não é? Quer local ou alargado,
Isso vai desencorajar tanto a dinâmica de funcionamento do país como tal, porque os níveis de investimento dos nossos parceiros de cooperação vão começar a reduzir, porque ninguém vai investir num país que seja politicamente ou socialmente instável, e vamos começar a ter aí índices cada vez mais de desemprego, índices cada vez mais até de criminalidade, porque se alguém não tem emprego, qual é a opção que ele vai procurar, né? Vamos criar aqui um emaranhado. E este problema devemos, e até como sociedade, parar de assumir que é só um problema da Renamo, porque um problema na Renamo é um problema também do país, porque quem está na Renamo são também moçambicanos, que o grau de insatisfação deles e de desconforto pode de alguma forma deflagrar-se e generalizar-se para afetar o país todo. Agora, é daí que acredito que a arma ainda mais eficaz que se pode usar é o diálogo. A própria Renamo orgulha-se de serem os pais da democracia. Eu acho que é tempo de começar a exercitar esse discurso em termos mais práticos, fazendo isso de forma intencional. E outras alternativas que nós podemos adotar, faça isso, e também vai aproveitando dar suas considerações finais nesses minutos que nos faltam para o término do programa. Que mais alternativas podem ser apresentadas em jeito de observações finais em função do debate construtivo que decorreu nesses minutos em que estamos aqui neste programa? De forma franca e direta, eu não vejo nenhuma outra alternativa senão o diálogo. O diálogo parte do Conselho Nacional. Para a Renamo, especificamente para a Renamo, não há nenhuma outra alternativa. Porque tudo vai piorar. É aquilo que eu disse. Se não há um objetivo, para que lutamos? Por exemplo, se uma pessoa não tem o propósito de vida, para que viver? A razão pela qual o suicida é porque não tem propósito. Não é nenhuma outra coisa. Não é uma questão de bem material, não é uma questão, por exemplo, dos subsídios da Renamo. Por mais que o governo hoje pague os subsídios da Renamo, a Renamo vai continuar em crise. Isto é um fato. Não, o primeiro ponto e o mais crucial de todos é um Conselho Nacional. Mas um Conselho Nacional franco. Um Conselho Nacional em que haja opiniões divergentes. Em que todo mundo que se sente lesado, que se sinta pertencente ao partido, possa dar alguma palavra. Últimas considerações. Se isto não acontecer, a Renamo vai acabar morta, como já está prestes. Todavia, eu quero muito agradecer por este convite. É sempre bom estar aqui, aprender com os meus colegas, mas é bom dizer que nós estamos num mundo de mudanças, nós temos que ter essa capacidade de nos reinventando de acordo com o ambiente. Não estou a dizer para sermos líquidos, não, mas termos uma questão de sensibilidade ao ambiente em que nós estamos. Ao pastor Messia, últimas considerações. Bom, agradecer pelo convite que nos foi formulado e desejar a todos uma feliz noite. Muito obrigado. Muito obrigado a todo nosso telespectador e internauta que esteve bem atento a este programa para acompanhar este tema tão importante que diz respeito sobre a saúde da oposição política no nosso país. E muito obrigado por ter nos acompanhado. Continue a acompanhar toda a programação desta televisão moçambicana, desta televisão jovem, para todo o público jovem. E muito obrigado. Até a próxima edição. Fique bem com esta programação.